Amados, hoje o pastor Reginaldo, ele teve um compromisso, ele foi convidado para estar ministrando na Igreja Presbiteriana Renovada. Teve o privilégio de estar indo lá, levar a palavra. Nós sabemos o quanto nosso pastor é um homem de Deus, onde tem uma palavra abençoada, ministrada através do Espírito Santo, e teve essa oportunidade de estar levando lá. Porém, sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada um e que Ele consiga transmitir a palavra, ali tocando vidas, transformando ali famílias. O Senhor tem o poder, porque nós sabemos que é a palavra que tem o poder, e a nossa função é estar ali transmitindo o Evangelho. O presbítero Vonei também teve o privilégio de estar ali ministrando na Igreja Ebenezer, ali do pastor Celso, que teve o privilégio de estar lá inagando. E eu tive o privilégio, amados, de estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Como diz o presbítero Vonei falou, não é muito confortável aqui estar no púlpito aqui de cima, olhando para os irmãos, mas eu creio que o Senhor, Ele tem nos capacitado para cumprir a sua boa obra. E é com muito louvor que nós estamos aqui. Amém, amados? Queria convidar os irmãos a estarem abrindo a Bíblia no Evangelho de Mateus. Antes de eu estar lendo o texto, queria falar para os irmãos que o momento do culto é um momento privilegiado que nós temos, apesar de estarmos num país onde é tão pouco a porcentagem de cristãos, e nós temos essa total liberdade de estarmos cultuando o nosso Deus, e nós viemos então oferecer um culto mesmo excelente ao nosso Deus, de corpo, alma e espírito, que o Senhor, Ele realmente tem liberdade em nossas vidas de transformação. E eu creio que desde o momento que nós pisamos aqui no templo, o Senhor, Ele já fala, já ministra, já começa, antes mesmo do culto começar, o Senhor, Ele já tem a liberdade de estar falando conosco. E a irmã estava fazendo discipulado ali com a irmã Carlinha, e ela pode confirmar que é incrível como o Senhor, Ele é poderoso, que tudo que a gente estuda ali uma horinha antes do culto, o Senhor, Ele sempre confirma durante o louvor, durante as orações, durante a pregação, porque o Senhor é maravilhoso. Aquilo que Ele coloca no nosso coração não é em vão, não é à toa, não é, para tudo ter um propósito. E o Senhor, Ele ministra nossas vidas a cada momento, com cada cuidado maravilhoso que Ele tem, porque Ele quer o nosso crescimento, amados. Amém? Aqui, se puderem ficar de pé, Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente até aqui, irmãos. Vamos orar. O Pai amado, te agradecemos, ó Deus, por essa noite, Deus amado, por esse privilégio de estarmos na sua casa, Deus amado. O Senhor nos trouxe aqui, ó Pai amado, com um propósito. Nós cremos, ó Pai amado. Por isso te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco, ó Pai, fala com a tua igreja, Deus amado. Visita, Senhor, o coração de cada um aqui presente, Deus amado. Que a tua palavra tenha poder nessa noite, ó Pai amado. Que o Senhor venha transformar vidas aqui dentro, ó Pai amado. Começa pela minha vida, Deus. Faça como um canal de bênção, ó Pai amado. Que este local, ó Pai amado, seja conhecido como uma casa de oração, ó Pai amado. Onde o seu nome é exaltado, louvado e glorificado, ó Pai amado. Não somente com as nossas bocas, ó Pai, mas com as nossas vidas, ó Pai. Faça de nós testemunhos vivos, ó Deus. Que por onde passarmos, o teu amor, ó Pai amado, seja exalado através das nossas vidas, ó Deus amado. Te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém, amados. Os irmãos podem se sentar. Amém. Amados, quando o pastor Reginaldo, ele me deu a oportunidade de... Não me engano, foi o presbítero Marco.
que me deu a oportunidade de estar me ministrar, ele pegou eu já falei para ele, né? Irmão, só me dá um tempinho de 5 meses antes para a gente se preparar melhor, né? Aí ele errou e me deu 2 semanas. Mas amém. E a gente começa, a primeira coisa, eu creio que não é só comigo. Sobre o que eu vou ministrar? O que o Senhor quer? E a gente já começa a entrar em oração. Eu creio que essa parte é para todo mundo, você já começa a entrar em oração. Senhor, fala comigo o que o Senhor quer que eu passe para o seu povo. Fala comigo, Senhor. E a gente começa nisso mesmo. Você começa a pensar, porque você passar a palavra do Senhor é a palavra do Senhor, não é aquilo que você quer. Não é aquilo que você acha que a igreja precisa, mas é aquilo que o Senhor quer fazer da tua vida para transmitir para aqueles que estão aqui para ouvir o que Deus tem a dizer. E eu comecei a estar orando e falando para Deus, Deus, fala comigo. E o Senhor me deu uma oportunidade muito tremenda de estar estudando sobre Jesus Cristo, estava falando ali, está lendo. E eu queria estar compartilhando com os irmãos uma situação. Aqui, Cristo ali saindo com seus discípulos ali, com aqueles que já andavam com Ele, com aqueles que já conheciam Ele, estavam ali presente. Por um instante ali, Cristo pergunta ali para Pedro: Pedro, essas pessoas que andam, que vêm até a mim, que estão querendo saber mais, o que essas pessoas dizem que eu sou? Jesus ali, claro que Jesus sabia. Jesus é Deus, Ele sabe de tudo. Mas Ele perguntando ali, Ele queria saber o que as pessoas achavam dele. E ali Pedro pega e fala: Senhor, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias e até outros profetas. Meu amados, vamos pegar só esses 3: Elias, João Batista e Jeremias. Que profetas, amados. Se a gente for estudar a vida de cada um ali, Jesus ele já veio fazer uma obra ali na terra, naquele local ali, mostrando ali, pregando a palavra, onde a gente sabe que foi um marco da história, onde coisas aconteceram tremendas ali, e onde começou a chamar a atenção das pessoas, populações, multidões iam atrás de Jesus, porém elas não sabiam exatamente de quem elas estavam indo atrás. Hoje nós temos a certeza, porque a palavra nos dá essa certeza. E ele estava ali, querendo saber que essas pessoas, elas estão entendendo, elas sabem por que elas estão vindo aqui, elas sabem atrás de quem que elas estão indo. E ele se compara, João Batista, amado. João Batista, quem lembra de João Batista? Quem é aquele último profeta? João Batista, amado, Jesus Cristo foi comparado ali. Por que João Batista, talvez? Nem se for estudar ali um pouquinho, então eu comecei a estudar um pouquinho, né? Porque algumas pessoas achavam que era João Batista. Será que era aparência, isso ou tal? Creio que não. Eu comecei a separar algumas passagens, lá em Mateus mesmo, se os irmãos quiserem abrir comigo, capítulo 3, onde fala sobre João Batista. Fala sobre a pregação de João Batista. Quem foi esse João Batista ali que confundiu a cabeça de alguns ali, achando que Cristo era esse João Batista? Mateus 3, capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Amados, esse era João Batista. Era essa a pregação que ele transmitia ali. Isso antes de Cristo ele pegar e aparecer, começar o ministério dele. João Batista já ministrava dessa forma. Então a gente pode entender que Cristo não era alguém que, como se diz hoje, né, falava manso, falava calmo. Ele tinha graça por ele ser Deus, mas ele tinha a palavra para ser anunciada. Ele tinha isso ali. E se ele foi comparado com João Batista, amados, eu creio que a palavra que Cristo ali passava não agradava a todo mundo, a ponto de ser algo tão bom para ouvir. Isso que João Batista falava não era para aqueles que ainda não conheciam Deus, não. Muito pelo contrário, se a gente vê aqui, fariseus e saduceus.
Amados, era ali, aqueles que estudavam, aqueles que estavam ali no templo diretamente, aqueles que estudavam as leis, que sabiam tudo, separados ali para estar julgando. Eles eram pessoas estudiosas que sabiam. Conhecimento, a gente sabe que não é nada sem graça do Senhor. E a pregação de Cristo foi ali comparada com a de João Batista. E quem era aquele outro também, onde as pessoas também se confundiram, achavam que era também? A gente vê lá Elias. Quem foi Elias, amado? Vamos lá para Elias agora. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis. Capítulo 18. A partir do versículo 20, eu vou ler rapidamente, mas fica um pouco extenso, mas eu acho muito importante a gente estar lendo isso daqui. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Daí que mais para frente a gente vê ali o desafio que Elias propõe ali ao povo. Era Elias: só eu fiquei, só eu como profeta do Senhor contra 450 homens. Amados, era um profeta do Senhor, cria, que era ali, ele era ungido pelo Senhor, ele tinha certeza daquilo que ele falava, do Deus que ele servia, que ele desafiou 450 homens ali, profetas de Baal, do Deus que eles serviam. Mas é fácil, né? Ele tinha certeza daquele Deus que ele cria ali, então eu podia vir 450, podia vir 500, 1000, tantos profetas ali, todo Deus ali, que para ele estava tranquilo. A gente conhece ali Elias, que a gente sabe que não era tão fácil assim para ele. Ali ele só estava sozinho, amados. Às vezes a gente pode pensar, tudo que parece que passou ali na Bíblia parece que deve ser muito fácil, porque hoje a gente já tem certeza, a gente já sabe o final que aconteceu, então às vezes parece muito fácil o acontecido, mas nem sempre foi assim. Você está ali, a gente tem esse pensamento, né, que se eu estivesse lá não teria feito isso. Talvez não, amado, porque você sabe agora, você tem a certeza no teu coração. Ali era uma pessoa desafiada por 450, ou melhor, ele desafiou. Uau! E hoje, né, a gente pensa que é muito fácil porque está servindo ali a um Deus vivo. Amados, não precisa ser 450 homens, não. Quantas vezes você conseguiu ali defender a razão da tua fé perante 2 ou 3 pessoas que zombavam do Deus vivo que você serve, que é o mesmo que Elias servia? Pouco menos. Talvez uma pessoa. Quantas vezes você conseguiu entrar ali com sabedoria numa discussão ali, de uma pessoa que se desconhecer a Deus, e você conseguiu defender a razão da tua fé, conseguiu defender porque a Bíblia diz, a certeza ali da tua fé, o porquê você serve esse Deus, que o teu Deus é o Deus verdadeiro. Ali como Elias fez ali, Elias desafiou e mostrou ali, conseguiu mostrar ali, o Senhor operou milagres ali na hora, onde envergonhou ali aqueles outros e todo o povo ali, que ali todo Israel estava ali presente, conseguiu ver o Deus verdadeiro que ele servia. E o Senhor Jesus Cristo foi comparado com esse profeta também. A pregação dele. Nós temos a pregação de João, onde não tinha ali palavras mansas. Nós temos aqui a coragem de Elias, onde desafiava, porque ele cria, ele sabia o Deus poderoso que ele servia, ele tinha certeza desse Deus. Ele não era um covarde, onde somente com a palavra, ali talvez achando a minoria ali, mas eu sozinho, Senhor. Quantas vezes a gente acaba pensando nisso? Não, mas eu sozinho, eu até pensei em falar alguma coisa, mas ia ter 2 ou 3 que sabiam um pouquinho mais do que eu, não ia dar certo, não ia virar discussão. É com graça, amados, também, isso não é para arrumar confusão. Nós temos muita sabedoria e graça, principalmente para aqueles que a gente sabe que ainda não te deu uma abertura, não te deu ainda um livre acesso para você estar pregando a palavra do Senhor, mas é com graça. O Senhor, Ele nos dá ousadia, nós temos o Espírito Santo. A irmã estava aqui orando, e ela falando sobre os dons do Espírito, falando para derrama, Senhor, o batismo ali do Espírito, derrama ousadia, derrama, sabe, dom de profecia. O Senhor, Ele dá isso daí que nós pedimos. A Bíblia nos mostra isso, ela nos dá essa certeza. Nós devemos buscar, e o Senhor há de conceder
fala com Jeremias. Lá em Jeremias, capítulo 1 mesmo, a palavra diz assim: quem foi esse Jeremias que também confundiram ali, acharam que Cristo poderia ser um Jeremias ressuscitado? Fala assim, Jeremias capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam na Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim, aqui no versículo 4. A mim me vejo, pois, as palavras do Senhor dizendo: antes que eu te formaste no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não posso, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Mas Jeremias fez coisas tremendas. A Escritura acaba mostrando que ele era um profeta que sofria muito, era um profeta que lamentava muito, conhecido também como profeta chorão, mas ele fez obras grandiosas, ele sofreu perseguição, ele sofreu isolamento, ele passou por diversas situações onde tudo dava para desanimar, mas ele continuou ali firme, ali na fé, ali, porque ele tinha certeza, ele foi sustentado num alicerce forte, ele tinha base, ele cria naquele Deus que ele foi apresentado um dia. Jeremias, ele não foi somente um profeta, ele foi um grande profeta, meu amado, onde ele não envergonhou a palavra do Senhor. E ali, quando Cristo pergunta para os discípulos, ali para Pedro, quem o povo diz que eu sou, as pessoas falam em nome desses 3 profetas e alguns outros. Amados, ele era comparado com o profeta porque ele também veio trazer a passagem, ele também veio trazer as boas novas, ele veio trazer aquilo que o povo estava cansado de ouvir, que os profetas ali falavam, e as pessoas não seguiam, as pessoas não entendiam. Então, o povo acabou pensando: é mais um profeta que se levanta. Porque ali o povo tinha passado por um período onde não se levantavam mais profetas, um período ali, desde Malaquias, ali, de 400 anos sem um profeta estar se levantando para trazer ali uma voz do Senhor. E quando João Batista veio ali abrir a voz que clama do deserto, ele estava ali já preparando para aquele que viria, onde ele mesmo tinha consciência, amado, de que ele não era digno nem de estar ali desatando as nossas sandálias de Cristo. Ele tinha essa consciência, ele tinha essa ousadia na vida dele, mas ele tinha consciência ao Deus que ele servia. E Cristo, ele fala, aqui onde eu queria chegar, no versículo 15: mas vós, Cristo pergunta ali para Pedro e para os discípulos, não somente para Pedro, mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Amada, nesse ponto eu quero chegar. Amados, para nós, quem Cristo é? Quem é Cristo para nós, amados? Agora eu quero falar testemunhar rapidinho por que o Senhor me deu essa palavra. Eu trabalho numa fábrica muito grande, onde eu não tenho lugar fixo, então cada dia você fica num lugar. Tem seu lado bom, seu lado ruim, mas eu comecei a absorver aquilo que pode ser bom. Eu tenho a oportunidade de conversar com muitas pessoas, o dia inteiro, conversar mesmo. Trabalha lá, em pé, máquina, robô, você trabalha o dia inteiro lá. Ou você fala com a máquina, ou você fala com alguém que está com você ali. Você depois do almoço, começa, serviço repetitivo. E eu converso com muitas pessoas. E eu trabalhando com uma pessoa, com um rapaz, faz umas 2 semanas exatamente, trabalhando com uma pessoa que conversa bem, e ele falando, não era cristão, mas falando e tal. E eu não tenho problema nenhum em esconder isso, em falar para as pessoas, eu não preciso esconder de que eu sou cristã, que eu vou para a igreja. Eu tenho até uma forma de você pegar, uma deixa, você fala que vai para a igreja, daí se a pessoa perguntar alguma coisa, já fala um monte para a pessoa pegar e se interessar em mim também. E eu falando assim, que ele falou: você é cristã, né? Eu falei: sou. Ele é peruano. E ele é muito bonzinho, fala português também. Eu falei assim para ele, fui trabalhar com ele, eu falei assim: meu irmão, eu falei para ele, hoje você vai sair falando português fluente, eu não consigo parar de falar. Ele falou: não, Deus, eu sei falar português, ainda bem. Daí eu conversando com ele, conversa bem, ele virou para mim e falou uma coisa, mas que na hora, eu falo a verdade para os irmãos, sabe quando você tem um choque? Ele pegou
e falou assim para mim, começou a falar de coisas da igreja. Ele pegou a primeira coisa que ele falou assim: a tua igreja crê na segunda vinda de Cristo? Não é uma pergunta muito comum. Perguntam para mim se a minha igreja tem que usar saia, perguntam para mim se a minha igreja tem... Mas daí não é uma pergunta muito comum. Então eu falei para ele: claro que crê. Daí ele pegou e falou assim: e na grande tribulação? Eu falei: a pessoa não é tão ignorante assim. A pessoa tem ignorante, eu digo assim, no modo de não saber nada, né? Das escrituras. E eu comecei a falar: vamos conversar. Eu falei com ele, sim, tal. E você começa a conversar com a pessoa, você vê que a pessoa tem o conhecimento. Aí pega e chega num ponto. Eu fui para a igreja até certa idade. Eu falei: sério? E por que você não né? E parou? Eu parei e tal, não sei o quê. E você passou, agora é a oportunidade, agora vamos falar, né? E começou a perguntar umas coisas, começou a falar outra e tal. Daí foi na hora que ele virou para mim e falou assim: mas e Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Daí eu falei para mim: quem é para você? Ele falou assim: é uma pessoa que veio trazer os ensinamentos de Deus. Meu, mas na hora que parou assim, eu parei e falei: Senhor, o Senhor não é só isso. Para uma pessoa que frequentou a igreja até uma certa idade, amados, eu fiquei: não, mas o Senhor não é só isso. Não, então, ele veio trazer os ensinamentos de Deus para a gente ser bom, tal, não sei o quê. Eu falei para ele: não é só isso. Deus, ele veio morrer pelos nossos pecados, porque nós estávamos em condenação eterna. Ele veio trazer a salvação. E Cristo veio falou assim: mas ensinamentos bons também. Não, isso é consequência, porque a gente tem que ser um filho do Senhor. E começou a falar. E eu comecei a conversar com ele, e eu vi que ele, na cabeça dele, Cristo era alguém que veio trazer os ensinamentos bons. E foi na hora que eu pensei: será que para muita gente também tem esse pensamento? Meu amado, às vezes você está dentro da igreja, você já tem um certo tempo de igreja, você já conhece um pouco da palavra. Cristo para você já sabe que Cristo é o seu Salvador, é o Senhor dos Senhores, Ele é Deus, é dele que vem a sua vida, é para Ele que nós temos que viver. Isso é muito claro para você, porque as suas escamas dos olhos já caiu, você já tem consciência do Deus que você serve, você já tem temor, você já tem amor, você já vai cumprir o ID, você sabe de tudo isso. Amém, amados? Esse é o Evangelho, essa palavra. Mas foi na hora, demorei, mas eu pensei: Senhor, será que as pessoas só têm isso de você? Só esse conhecimento? Um homem bom, que veio enviado por Deus para trazer ensinamentos bons, e que não gostaram, pegaram ele e colocaram numa cruz? Eu falei: não, está errado. E ele começou a falar, estava dentro, foi na hora que eu parei e falei assim para ele: só me fala uma coisa, que eu vou perguntar para você. Por que você parou de ir para a igreja? Meu amados, às vezes a gente ignora certas atitudes das pessoas, certos motivos. Mas a gente tem, é isso que o Senhor mostrou aí naquela ocasião. Para você às vezes é muito fácil, porque você já entendeu. Agora tem pessoas que não entenderam. Daí ele falou: você sabe por quê? Eu falei: por quê? Porque eu tive medo. Eu falei: mas medo do quê? Daí ele riu e falou assim: porque um dia olharam para mim e falaram: você tem dom pastoral, e um dia o Senhor ele vai te ungir como pastor. Eu fiquei assim, eu senti uma tristeza tão grande. Eu falei: mas como isso? E você? Ele falou: não, eu não queria isso para minha vida. E antes que isso se cumprisse, eu quis sair da igreja. E eu peguei, eu orei ao Senhor, eu falei: Deus, as pessoas não estão entendendo o privilégio de servir ao Senhor. As pessoas estão saindo da igreja porque estão com medo de servir ao Senhor. Não entendeu a palavra de Deus, e antes de se cumprir o propósito, a pessoa virou as costas. Mas para que Deus é esse que a pessoa conhece? Que Cristo é esse que a pessoa serve? E que a gente começa a procurar resposta na Bíblia, ali, começa a procurar, e você quer falar, mas você também não tem oportunidade, também não é tão fácil assim que você está falando. E eu falei para ele assim, daí você já pegou, já deu uma certa liberdade, falou assim: olha, eu creio que o Senhor me colocou aqui do seu lado hoje, não foi por acaso. Eu falei: o Senhor está te dando uma oportunidade, para você ter falado isso para mim, o Espírito já te incomodou, volta para os caminhos, você não é mais alguém que não conhece, você já sabe. Eu falei: eu sei de tudo isso que você me fala. Eu falei assim: mas então por que você não volta? Ele falou assim: porque ainda não é hora, é o tempo de Deus. Meu amado, como não é tempo de Deus? O Senhor, a palavra diz que é esse que está à porta e bato. O Senhor só está esperando, Ele está de braços abertos, mas o mundo ainda não conhece isso. As pessoas ainda não entenderam. E ele não era uma pessoa que cresceu lá fora, ele cresceu dentro da
pregando um pouco mais forte, ali dando uma palavra um pouco mais dura, e as pessoas começaram a ir embora, os discípulos falaram: Senhor, melhor tomar cuidado com o que fala, porque as pessoas estão indo embora. Cristo falou que é verdade, porque pega mal, todo mundo vai embora, né? Tem que fazer uma palavra onde as pessoas, né, se agradem, né? Cristo virou, foi muito claro, ele foi muito duro também, mas foi justo. E vocês, por quê? Também não vão? Nós não temos que modificar a palavra do Senhor, temos que ter graça, temos que ter sabedoria. O Senhor nos dá essa ousadia, o Senhor nos dá essa autoridade, mas não é para guardarmos para nós, amados. As pessoas não entenderam ainda quem é Cristo, qual é o papel de Cristo, por que Cristo veio. Eu falo pela minha própria vida, amados. Antes de me converter ao Senhor, antes de sentar e estudar ali a palavra de Deus, se perguntasse para mim quem era Cristo, eu ia falar a mesma coisa. Alguém que Deus enviou, que até o próprio comércio enfia na tua cabeça esse aprendizado, que foi enviado por Deus, que cresceu, ministrou, não gostaram e pregaram numa cruz, meu irmão. Por que numa cruz? Ah, não sei. Por que mataram? Ah, porque não gostaram. Daí acabou? Meu entendimento era esse, meu irmão. E o Senhor veio mostrar para mim, não é só o teu. Hoje às vezes é muito claro para mim, às vezes é muito claro para você também. Mas tem gente que ainda não sabe. E Cristo perguntou para aqueles que estavam ali com ele, ali do lado dele: quem sou eu? Mas às vezes tem gente dentro da igreja que ainda não entendeu quem é Cristo. Aquele rapaz, ele não entendeu ainda quem era Cristo. Ele foi chamado, ele teve o privilégio de ser chamado. Talvez alguém que se levantou enviado por Deus mesmo, ter mostrado que via ali um dom ministerial na vida da pessoa. A pessoa virou as costas para o Senhor. Mamás estão fazendo de Cristo apenas um hobby. A igreja está fazendo apenas de um passatempo, de algo que eu vou fazer porque eu não tenho mais nada para fazer naquele horário. As pessoas não estão levando Cristo a sério. Não entenderam ainda por que Deus mandou enviar o seu Filho. João 3,16 já não tem mais valor nenhum. Ah, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, meu amado. Não foi porque Deus não tinha o que fazer e mandou o Filho dele para morrer. Cristo sabia, ele sabia a importância daquilo que ele faria aqui na terra, do impacto dele, da necessidade. Será que Cristo precisava? Mas Cristo precisava vir, ele precisava morrer, tinha que ser assim. Ele não é todo onipotente? Ele não pode tudo, todas as coisas? Por que ele simplesmente fez apagar os pecados? Porque não é assim, meu amado. Deus é justo. Ele precisava do sacrifício perfeito. Ele precisava nos reconciliar. Nós pecamos, nós viramos as costas para Deus, e Ele, com seu amor imenso, Ele não deixou que nós ficarmos nessa situação. Ele proporcionou todo o ciclo ali para uma salvação viva, uma salvação eterna, amados. Às vezes a gente está guardando aquilo que é precioso só para nós estamos guardando nossos dons, estamos enterrando nossos talentos, amados. Nós estamos obtendo conhecimento e não estamos passando para aqueles que realmente necessitam. Quando esse rapaz começou, e eu não sei se acontece com os amados, quando você começa a falar do bem que Deus fez na tua vida, quando você começa a testemunhar para as pessoas da tremenda maravilha que o Senhor fez e ainda há de fazer porque você crê, as pessoas começam a falar: nossa, é bom, nossa, que bom. Mas para você não é o bom que elas querem, é bom. Eu cheguei a pensar um tempo que eu falava: nossa, eu acho que as pessoas não devem chamar de bom minha vida, porque eu falo das coisas, as pessoas nem se comovem, não querem nem saber como aconteceu direito, né? E você vai falando porque daí aconteceu isso, tal, não sei o quê, e daí na hora que você fala: mas daí eu fui para a igreja. Fui para a igreja. Você está falando tudo, você fez? Não, porque eu fui no médico e o médico curava, e eu fui no outro, não sei o que, sério. Daí quando você fala que alguém orou e curou, tá, a igreja. Deve ser psicológico, né? Deve ser uma doença psicológica, né? Para a igreja e curou. As pessoas não entenderam quem é esse Cristo que nós servimos. As pessoas ainda não aceitaram para a vida delas o domínio do Espírito Santo. E o Senhor, Ele coloca isso à prova.
Ele mostra a todo momento, Ele nos dá a oportunidade. E como eu estava falando lá no meu trabalho, eu ficava trabalhando cada dia num lugar. E depois que eu parei ali, eu falei assim, Deus. Quando eu entrei nessa fábrica, meu amado, eu tive que entrar porque eu tive que trocar de serviço. E eu não gostava. Confessando. Eu não gostava. Eu não gostava porque era muito grande, era muito serviço. Você não se adapta ao ambiente. Eu falava assim para Deus. Mas foi tão fácil entrar na fábrica, nossa. Foi assim, tudo que era improvável aconteceu para mim entrar na fábrica. Eu falava, não, Deus me colocou aqui com um propósito. Não é possível. Porque eu tinha tudo para não entrar. Pode fazer isso? Não. Pode fazer aquilo? Não, posso não. Mas vai, tá bom, vai entrar assim mesmo. E entrei. E o Senhor, eu falo, Deus, cumpre teu propósito na minha vida para você daqui, pelo amor de Deus. Cumpre, Senhor, cumpre. O Senhor falava e aconteceu alguma coisa. Eu falava, será que é o propósito na vida dessa pessoa? Será que é o propósito da vida daquela pessoa? Eu falava, não é possível, Senhor, porque eu não aguentava mais. Eu chegava estressada em casa, era um serviço estressante, estava fazendo mal para mim. Eu falava, Deus, eu sei que o Senhor me colocou lá, cumpre o propósito. E passa um tempo, você acostuma, você entra no ritmo, você parece que esquece do seu propósito também, né? E eu andando pra cá, falando, não é possível. Você conversa com tanta gente, conhece tanta gente, e passa tanta gente, se cumprimenta, falando, não é possível. Eu tô aqui à toa, não, o Senhor me dá isso pra mim. E quando essa pessoa me deu abertura, amados, eu tive essa oportunidade, daí você começa a conversar com a outra, eu já fui na sua igreja, há não sei quantos anos atrás, isso aqui. Aí você fala, é mesmo? Daí você começa a pensar, fala, realmente, eu já te vi na minha igreja. Daí você pega a outra pessoa, eu conheço, eu já fui na igreja tal. Daí você conhece a outra igreja, você começa a descobrir as coisas, as pessoas. Eu falo, não, Deus, tem alguma coisa errada. Como que as pessoas foram para a igreja e não ficaram? Como que as igrejas foram ali e conheceram Deus e não amaram quando entregar a vida dele, a vida da pessoa para o Senhor? Eu comecei a entender isso, eu comecei a falar, não, Deus, agora eu entendi o seu propósito na minha vida. Mas não é só na minha vida, meu amados. É a todo momento, em todo lugar. Talvez eu demorei um pouco para acordar e o Senhor me deu essa oportunidade de estar falando ali. Mas talvez, como foi ele falado ali de Baal, ali Elias com Baal, ele teve ousadia de enfrentar ali mais de 400 homens. Às vezes a gente não tem ousadia de enfrentar um. A gente não tem sabedoria de enfrentar um. A gente não consegue. A gente tem um dom precioso. A gente tem um espírito maravilhoso. A gente serve um Deus vivo. Mas a gente não tem tido cuidado com isso, meu amado. E começou a entrar, na minha família, muita gente, e começou a entrar muito cristão. Muito. Se a gente contasse na minha sessão, você deve ter umas 10 denominações. Muitos cristãos, um monte. Eu cheguei, e é uma paz do Senhor hoje em dia, parece que é na igreja. A paz do Senhor, a gente vai cumprimentando todo mundo. Eu cheguei numa mocinha lá, de uma outra igreja, eu falei para ela assim, nossa, como tem cristão aqui, né? Ela falou, né, que bênção, né? Aí eu falei para ela, não, mas tá alguma coisa errada. Eu falei, não é possível, né? Que a gente tem tanta gente aqui, a gente não faz nada. A gente tem que fazer diferença. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer diferença. Eu falei, mas fazer o quê? Eu falei, não sei, irmã, tem que a gente vai jejuar. A gente pega um dia, todo mundo jejua aqui, porque ali é um local onde tem muito brasileiro. Deve ter mais de 500 brasileiros no local. Eu falei, é muita gente. É muita igreja lá dentro. São muitas pessoas ali que conhecem o Senhor. São muita gente necessitada. Eu creio que onde você vive, meu amado, onde você passa, onde você está, você também deve ter a mesma oportunidade de conhecer várias pessoas, de conhecer várias famílias que precisam. Todo mundo conhece alguém que está passando por uma dificuldade. Todo mundo conhece alguém que ainda não conhece o Cristo que você vive, o Cristo que te dá vida, o Cristo que te salvou. E eu estava estudando, eu comecei a separar ali algumas passagens falando do Deus, desse Cristo que nós servimos. E eu falei, meu Deus não é simplesmente um homem bom que veio. Isso não é somente um homem bom que veio e mataram ele. E qual é a função de Cristo ter vindo à terra, meu amado? Quantos nós sabemos? Lá em 1 Pedro que fala, 1 Pedro 3,15, se não me engano, é o versículo que eu mencionei antes.
que nós temos que saber responder. É isso mesmo. 1 Pedro 3,15. Olha o que essa carta nos diz. A partir do versículo 3,14. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Amém, igreja? Estai preparados para responder com mansidão. Todo aquele que quiser saber mais sobre esse Deus que você serve, a todo aquele que quiser saber por que você serve, estais preparado. Lá em 2 Timóteo também fala, né, que seja todo obreiro preparado, ele também. 2 Timóteo 2,15 também. 2 Timóteo 2,15, ele também fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tente que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meu amado, acho que a gente tem falhado muitas vezes em manejar a palavra da verdade. A gente tem errado em não procurar saber mais da palavra do Senhor. Eu creio que cada um tem o seu tempo, o Senhor tem o seu propósito na sua vida, meu amado. Mas eu também creio que nós às vezes deixamos a desejar também aquilo que o Senhor quer cumprir em nossas vidas. Às vezes nós erramos em conhecer mais o Senhor, perdemos oportunidades de falar mais de Deus quando o Senhor abre as portas. Eu sou uma pessoa que ora muito ao Senhor: Senhor, me dá oportunidade, porque eu tenho dificuldade. Tenho dificuldade de chegar na pessoa, abordar uma pessoa para estar evangelizando. Mas, Senhor, me dá oportunidade para me estar falando, para me chegar num assunto, para me apresentar, para me falar do meu Deus. E às vezes o Senhor, Ele pode te dar a oportunidade, mas você não está preparado. A gente não tem que saber tudo, mas você tem que estar preparado. A Bíblia fala que o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que Ele te falou. Tenha uma certeza disso, de tudo aquilo que você aprendeu, o autor vai estar ali do seu lado, para quando você precisar usar, é como se Ele jogasse na tua cabeça: é isso, a palavra é aquilo. Eu conheço cristãos, amados, que têm 3, 4, 5 anos de igreja, meus amados, que nunca fizeram discipulado. Não estou falando que todo mundo vai ter que fazer, todo mundo vai ter que virar um teólogo, vai ter que fazer um curso, vai ser um bacharel, e vai escrever livros sobre doutrinas e tudo mais. Se o Senhor fizer, amém. Mas o mínimo, meu amados, a gente conheceu por isso que nós servimos. É o mínimo que nós devemos fazer. É para o nosso próprio crescimento. Não é para a gente sair enfrentando batalhas, não é para tudo que a gente aprender, sair colocando na cabeça dos outros como obrigação. Não, mas é para o seu testemunho. Às vezes nem tudo aquilo que você falar vai ter tanto poder, porque você pode falar coisas tão bonitas, você tem uma vida tão torta, a pessoa não vai nem lembrar daquilo que você falou, só de ver o seu agir. Igreja, a gente vê que tem escândalos de monte aí, infelizmente, irmãos. Igreja local, parede, templo, a gente vê isso. A igreja do Senhor não. A igreja do Senhor, ela é santa. A igreja do Senhor, ela tem pessoas doentes, onde elas entendem que precisam de Deus, estão ali buscando o Senhor. Pedro, ele reconheceu quem é esse Deus que ele serve. Nós servimos o Deus vivo. Amado, é o mesmo Deus vivo que nós servimos hoje. É o mesmo Deus vivo que te salvou. O mesmo Deus vivo que um dia ali, tirou todo o pecado do mundo, meu amado. Não tinha como, não tinha outra ocasião. Ali o próprio Cristo ali orando, pedindo para Deus: se for possível, passe esse cálice de mim. Se tiver outro jeito de tirar o pecado da humanidade, de pagar pelo pecado de todos aqueles, é o meu, mas não só daquele povo que estava ali, não. É os meus pecados, é os seus pecados também. Se nós temos graça hoje, é pela morte de Cristo, ali na cruz. Quando a Bíblia fala morte de cruz, era uma morte vergonhosa. Eram os piores ladrões ali, que sofriam morte de cruz. Cristo, ele foi humilhado. Quando fala ali que ele foi humilhado
humilhado lá em Isaías, humilhado mesmo, ele foi envergonhado. Ele pagou por algo que ele não fez, em nenhum momento ele murmurou. Em nenhum momento ele estava ali falando que estava arrependido de estar ali. Ele sempre se colocou ali debaixo da vontade de Deus. Ele sempre fala que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas quantas vezes a gente tem negado a vontade do Senhor para o nosso bel prazer, por aquilo que é conveniente a nós. Mas nós deixamos de fazer coisas para o Senhor porque a gente acha que não é tão importante assim, não é tão interessante. Vou dar um exemplo, vou pegar hoje de exemplo. Essa semana os irmãos sabem que eu faço um estudo pela internet, faço seminário. E peguei essa semana de prova que é para misericórdia, irmãos. Foi segunda, terça, só ontem que não deu o negócio, mas todo dia dormindo 1h da manhã, 1h30 da manhã, irmãos. Para acordar 6 horas da manhã depois. Você acorda não, né? Você deita. Se a última deitar é primeiro levantar, daí você vai com a cara toda amassada. Mas tinha que levantar, tinha que trabalhar. Eu tinha que fazer também meu trabalho. Tinha que entregar minhas provas. Então você reprova e é igual a escola. Eu falando assim, meu Deus, eu dou dorme, né? Precisa dormir, precisa entregar. Quando você precisa, é algo importante para você, você vai lá e faz, você faz sacrifício. Se eu tivesse que dormir até meio-dia depois, você fica melhor ainda, mas daí é um trabalho. Mas aí eu parei para pensar, e se fosse um culto de manhã, 6 horas da manhã? Será que eu ia dormir 1h30, 2 horas da manhã e acordar ali na marra? Aí hoje eu fui dormir também 2 horas da manhã, daí eu fui acordar, deu 6h30, assim, eu acordei e falei, mas está muito cedo. Falei, não, mas hoje eu vou ministrar a palavra do Senhor. Eu preciso, né, acordar cedo para estar. Mas está muito cedo, não. Daí eu pensei, na hora veio, você acordou a semana inteira para trabalhar, 6 horas da manhã, sem reclamar, porque precisava trabalhar, porque sabe que precisa, é importante. Daí na hora eu levantei da cama, já ficava para a mesa, falei, não, deixa eu estudar a palavra do Senhor, porque Deus tem que ser prioridade na minha vida, mas trabalhar é importante, claro, todos nós precisamos. A gente tem que começar a colocar na balança ali o que a gente tem colocado como importante, como em primeiro lugar. Nossa, que legal, ela estudou, não, mas ela ficou até 2 horas da manhã, mas ela estava fazendo trabalho teológico, né? Estava estudando ali sobre Deus, né? Tudo bem, né? E foi trabalhar, porque também era importante, né? Sim, claro, mas será que se fosse, né, ao contrário, será que se eu tivesse trabalhado até 2 horas da manhã e acordado 6 horas para estudar, eu teria feito com a mesma disciplina que eu fiz ali? E o Senhor colocou na minha cabeça hoje, falou assim, não, você tem que entender as prioridades do Senhor na tua vida, porque você entendeu por isso que você serve, você entendeu por isso que te salva, você entendeu por isso ali que pagou os seus pecados. É o mínimo que você tem que fazer, é ter temor e amor pelo Senhor, é o mínimo, amados. Nós estávamos estudando ali, falando sobre os frutos do Espírito, a gente falando assim, que os frutos não, a gente estava estudando sobre os frutos, mas a gente estava falando sobre os 10 mandamentos, né, do Senhor. Não roubar, não matar e tudo mais. E que no Novo Testamento Jesus pega e fala, mas o mais importante é o amor, amar a Deus, é o seu próximo a ti mesmo. Mas por que ele é o mais importante? Porque você amando a Deus, você tem o temor ao Senhor, você não comete mais nenhum dos outros 10, meu amado, dos outros 9 ali, mandamentos ali. Você não vai roubar, você não vai matar, porque você entendeu. Você não está cumprindo ali uma disciplina, você entendeu quem é esse Deus que você serve, você amou esse Deus que você serve, você tem temor. Temor não é medo do que pode acontecer com você, temor é respeito por aquilo que o Senhor fez por você. Aqui Cristo, ele pergunta para aquelas pessoas que ainda não entenderam o plano da salvação, mas perguntou isso para os discípulos que andavam ali com ele, que acordavam, dormiam ali com ele. Vocês entenderam quem eu sou? Vocês sabem quem eu sou? A gente vê logo ali para frente também, amado, fugindo ali um pouco do texto ali de Mateus, lá mais para frente, a gente já vê a igreja sendo edificada ali por Cristo, e um pouquinho mais para frente a gente já vê ali Pedro sendo usado por Satanás. Meu amado, são aqueles que estão dentro da igreja, são aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que andam com o Senhor. Às vezes nós pensamos que estamos falando ali
ajudar na obra, mas a gente nem sabe que a gente está fazendo aquilo que é contra a vontade de Deus. Às vezes o Senhor usa a tua boca para falar algo, meu amado, em algum lugar, e nós não usamos, nós não falamos, às vezes nós falamos aquilo que talvez seja conveniente. Mas por mais que o Senhor esteja mandando eu falar isso, mas é melhor distorcer um pouquinho e falar daquele jeito, porque a pessoa pode pegar mal, né? Pode não gostar, né? Não, meu amado, nós somos igreja do Senhor, nós temos ousadia de Deus, o Senhor nos proporciona isso, o Espírito Santo anda contigo ao teu lado, meu amado. Nós temos que entender isso, nós temos que trazer isso para a nossa vida. Acho que a igreja está negligenciando nesse lado, e não a aliança cristã, não as igrejas do Japão, meu amado. Se a gente for acompanhar, se você for ver as pregações, se você for assistir testemunhos de pessoas, as pessoas não entenderam. As pessoas, elas simplesmente servem a um Deus que elas não conhecem. Eu estava assistindo hoje uma pregação lá em casa de uma pastora, e ela falando assim que as pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar. Ela começou a explicar e começou a falar sobre a vida. E ela não estava falando de pessoas que não conhecem Cristo, não. Ela estava falando de pessoas que estão dentro da igreja. Ela falou que ela foi num seminário, que ela foi começar a cantar. Ela falou, não. Ela sentiu que as pessoas estavam lá por causa dela. E não era por causa da palavra do Senhor. Ela falou, antes de cantar, ela falou assim, eu quero falar uma coisa para vocês que o Senhor tem me incomodado. Ela ministrou, ela desceu ali a palavra do Senhor ali. E ela falou assim, vidas se converteram porque entenderam. Pessoas foram ali para ver um show, talvez. Ela foi ali para trabalhar, ali para cantar, louvar ali ao Deus. E ela entendeu que naquele momento que ela tinha que falar do Senhor. Mas ela poderia ter tomado um cuidado, né? Falar assim, não, mas eles vieram para ver o show, melhor eu fazer o show. Depois eu falo, porque eles vieram para cá, né? Para ver o show. Ela não teve medo, meu amado. Ela teve temor ali. O Senhor colocou ela ali, ela achou que foi para cantar. E o Senhor fez ela ministrar a palavra de Deus. E ela falou, pessoas se converteram, pessoas entenderam. Amado, às vezes Deus te coloca em lugares, te coloca em ocasiões que você acha que foi para aquilo, mas o momento não pede aquilo. Nós somos a igreja de Deus, os tempos estão aí, as profecias têm se cumprido, e os sinais eles têm, às vezes perguntaram muito quando perguntaram para mim sobre a minha igreja, o que é, além de vestimentas, usos e costumes, também perguntam para mim sobre a volta de Cristo, né? Como é que vai ser, como é que o mundo vai acabar. Não sei se perguntam para vocês, como é que vai acabar tudo? Como é que vai, né? Como é que começou tudo e como é que vai acabar tudo, né? Essa é uma resumida básica, assim, se prolongar. E sempre, daí você vai falar disso de ser, que a igreja vai ser levada. As pessoas não entendem que a igreja é a igreja de Cristo. Elas pensam que é aqueles que estão dentro da igreja somente. E a gente sabe, as palavras, a Bíblia nos diz isso, que nem todos aqueles que se dizem filhos de Deus, aqueles que muitos dizem, Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome, fizemos maravilhas, operamos milagres. Amado, põe na internet lá o que tem de gente fazendo milagre em nome de Cristo. Não é brincadeira. E você acha até que é sério. Se é alguém que... Daí tem um irmão que nunca quis fazer um discipulado na vida. Fazendo propaganda, que nunca quis fazer um discipulado, que nunca se interessou em estudar a palavra do Senhor, vê o infeliz lá fazendo um suposto milagre no nome de Cristo e sai dando glória a Deus e aleluia, e compartilhando, falando que é de Deus. Meu amado, a gente tem que estudar um pouquinho mais, a gente tem que ver aquilo que o Senhor realmente quer para a nossa vida. O Senhor, Ele não precisa de show, Ele não precisa de internet, Ele não precisa de milagres. Ele precisa de, igual a irmã falou aqui no louvor, Ele quer adoradores. Ele quer pessoas ali que estão dispostas a dar o coração, a entender, a compreender esse Cristo a quem servimos. Você já se perguntou, meu amado? Eu me perguntei muito depois disso. Quem é Cristo para você? Quem é o Cristo que você tem apresentado para os outros? É o Cristo que a Bíblia diz? É o Cristo que você ouviu falar? É o Cristo que as pregações que você assiste mostra? Que o comércio mostra?
Meu irmão, a gente tem que estudar mais. Não é só sentar numa sala de aula para aprender, não. É pedir para aquele lá que escreveu, aquele que é o autor, na tua casa mesmo, é tirar o tempinho com o Senhor. Senhor, fala comigo, eu quero entender. E Deus vai falar, meu amado. Igual essa pessoa falou para mim, no tempo de Deus, o tempo de Deus é agora, para salvar a tua vida é agora, para salvar aqueles que estão lá fora é agora. Esse é o tempo de Deus, é para agora. Já passou o tempo de a gente estar falando ali para as pessoas. Já passou o tempo de a gente estar entendendo quem é esse Cristo que a gente serve. A gente não tem que se acomodar a um dia ter aceitado Cristo e pararmos por aí. Muito pelo contrário, nós temos que crescer mesmo espiritualmente, para quando perguntarem, como foi perguntado para mim quem era Cristo para mim, e eu não soube, não é que eu não soube responder, na hora eu tomei um susto e acabei devolvendo a pergunta, mas se falar ali como Pedro falou, Cristo é Filho do Deus vivo, é o meu Salvador, é o que me dá vida, é o que me sustenta, é o que morreu por mim na cruz, é o que pagou os meus pecados, é o que quer salvar a tua vida, é aquele que ainda cura, aquele que liberta, meu amado, aquele que transforma a vida, aquele que reata relacionamentos de pais com filhos, de maridos, de famílias inteiras. Não é muito difícil não, meu amado. Comece a conversar com quem está em sua volta. Comece a conversar mesmo, passa confiança. Pede graça para o Senhor, que Ele vai te dar. E você vai descobrir que o mundo está num estado tão triste, tão pecaminoso, e tão já acomodado com a situação, onde é tudo normal. Onde é tudo normal. Filhos que não crescem mais com os pais, casais que não querem mais morar junto, crianças se rebelando contra a pai, amados. Tem uma pessoa na fábrica com filho de 10 anos, bate na mãe. Mas 10 anos. Ela chamou a polícia. Porque o menino tem 10 anos e avançou nela, meu amado. Não foi uma vez não, foi 3, 4, 5 vezes. O Senhor deu oportunidade, eu falei assim, na minha igreja tem trabalho com criança. Ele só fala Nihongo, tem trabalho com a igreja japonesa também. Meu amado, a gente não tem mais desculpa. É para japonês, não, mas meu filho só fala Nihongo. Não, agora a gente tem culto em Nihongo, graças a Deus, glória a Deus. Nós temos também culto em Nihongo aqui em japonês, onde as pessoas podem vir conhecer ao Senhor e se converter. Tem famílias instruídas, mascaradas por causa de um sorriso. Famílias que parecem perfeitas lá fora. Onde se você pegar e se aprofundar um pouco mais na amizade, você descobre que são famílias totalmente corrompidas. Os valores se perderam, porque as pessoas não entenderam Cristo ainda. Isso está entrando dentro da igreja, meu amado. Isso está entrando dentro da igreja. A gente tem visto relatos, tem visto testemunhos por aí, onde as coisas do mundo estão acabando de entrar na igreja. Eu queria orar com os irmãos. E da mesma forma que o Senhor tem falado comigo, eu creio que Ele tem falado muita gente aqui dentro mesmo. Eu creio que o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Isso a Bíblia nos dá essa certeza. Às vezes nós somos tão insensíveis ao voz do Espírito. Às vezes nós somos tão egoístas com as nossas vontades, onde deixamos as vontades do Senhor para depois, ou fingimos que não escutamos, ou por falta mesmo ali de sensibilidade da nossa parte, a gente acaba pensando que é voz da carne, é coisa do acaso, e o Senhor tem feito
tem dado oportunidades para usar a tua vida, usar a minha vida. Só que a gente não dá abertura porque a gente não entendeu quem é esse Cristo que nós servimos. A igreja não só a aliança cristã, a igreja do Senhor, essa que é mundial, onde todos os santos fazem parte, ela tem sofrido muitos ataques, meu amado, muitos ataques. Ataques daqueles que são de fora, ataques daqueles que indiretamente querem derrubar. Nós estávamos falando até ali atrás que vai chegar um ponto onde você ser cristão vai ser proibido, porque as bases das leis, na maioria dos países, são de acordo com a Bíblia. Eles tomam, bem antigo já isso, é um preceito onde eles tiram ali. Vai chegar um ponto onde aqueles que não concordam com a Bíblia não vão querer obedecer a lei, porque eles vão falar assim: por que eu vou obedecer uma lei baseada num livro que eu não creio? Onde vão começar a reformular as leis, vão começar a reformular o que é certo e o que é errado. E, meu amado, até para ser cristão, nós vamos estar sendo errados perante as pessoas que estão lá fora. Então nós temos privilégio, nós temos uma liberdade, apesar de estarmos num país que não é cristão, amados, nós temos que aproveitar. Eu vejo o relógio do Senhor ali rodando já, ele tem que estar correndo, e nós não temos aproveitado, nós não temos falado aquilo que o Senhor tem falado para nós, nós temos passado o Evangelho da forma que o Senhor quer que nós façamos, nós não temos nos preparado, irmãos, da forma que o Senhor quer que nós estejamos preparados. É uma falha nossa, não somente daqueles que estão dentro da igreja, mas também daqueles que se afastaram. Eu creio que o Senhor ele quer usar a vida de cada um, meu amados, mas com sabedoria. Nós temos que aprender do Senhor, mas sempre com sabedoria, com graça e com ousadia. E aquilo que o Senhor colocar na tua mão, amor, Ele há de usar. E nós temos que ter sensibilidade de entender e deixar o Senhor usar em nossas vidas. Amém? Quero orar com os irmãos. Irmãos, ore e medite na palavra do Senhor. Medite naquilo que o Senhor tem feito, nas oportunidades que Ele tem colocado. E às vezes o Senhor, nós temos deixado passar. Tem oportunidade que o Senhor ele vai te dar de novo. Olhe para isso. Mas talvez vai ter oportunidade, meu amado, que nunca mais vai vir. Isso vai ser cobrado. Nós temos que estar preparados para responder a razão da nossa fé. A gente não pode levar a vida cristã como uma brincadeira, como se, como essa pastora falou, como se Cristo não fosse voltar. Muito pelo contrário. A gente tem que viver a cada dia como o Salvador de Cristo fosse naquele dia. Quem é Cristo para você, meu irmão? É aquele Cristo que curou? É só aquele Cristo ali que morreu? É só aquele homem bom que veio e algumas pessoas não gostaram dele? É um menino que nasceu ali, uma manjedoura? Ou ele é o Filho de Deus vivo? É aquele que é o único que pode te dar salvação. É o único que pode interceder por vocês, por nós, nosso Pai que é Deus. Cristo foi enviado por Deus, que amou o mundo, meu amor, de tal maneira. Ele amou o mundo de tal maneira que a gente nunca vai conseguir entender. Aquele que é o amor mais profundo por aquela pessoa que você mais ama, ainda é pouco perto do amor que Deus teve por você, mesmo sendo você não sendo merecedor, mesmo sendo pecador, merecendo a condenação. Por
por ter virado as costas para Deus. Mesmo assim, Deus enviou o Filho dele. E enviou ele, meu amado, para morrer numa cruz. Uma morte dolorida e vergonhosa. Onde aquelas pessoas consideradas piores, os piores malfeitores, eram mortos. Para você ser salvo somente pela graça, somente por aceitar, viver, crer e deixar o Senhor dirigir a tua vida. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo que te salvou, meu amados. Esse é o Cristo que ainda quer salvar. Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a nossa igreja. Ele tem te capacitado para isso. Abre a tua mente, abre teu coração, meu amado. Aquilo que tem te impedido a servir ao Senhor, entrega nas mãos de Deus. Aquilo que tem ali feito pedra de tropeço, entrega ao Senhor. Aquela tua dificuldade, aquilo que te afasta, aquilo que é a tua fraqueza, aquilo que você ainda não conseguiu entregar para o Senhor, aquilo que você ainda quer guardar para você, entrega nas mãos do Senhor. Aquela tua dificuldade, aquilo que para você ainda é tão difícil de entender, mas você sabe que você precisa, entrega para o Senhor, meu amado. É o mesmo Cristo, é o mesmo Deus que cura, que salva. Ele liberta, meu amado. Quando a gente fala de libertação, a libertação de você mesmo. É você morrer pro mundo. Agora você ser de Deus. Entrega para o Senhor. Deus, Ele quer fazer maravilhas no meio do seu povo. Não é só milagres visíveis, não. É aquilo no teu interior. Oh, Deus, tira toda a mágoa, Senhor. Te amo, Deus. Tira toda aquela indecisão, Pai. Toda aquela dúvida, Senhor, que ainda temos, ó Pai amado. Tira, ó Deus. Começa a pensar, meu amado. Começa a pedir para o Senhor. Deus conhece o teu coração. Ele sabe tudo aquilo que tem te impedido, te incomodado. Porque Ele é Deus. Mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer saber de você, se você quer isso. Isso está ali, o que queres que eu te faça. O Senhor, Ele está à porta. Ele quer te curar, meu amado. Ele quer te livrar. Ele quer te dar força. Oh Deus, toda tristeza, oh Pai. Toda saudade, Deus amado, tem tirado a nossa paz, oh Deus. Oh Jesus, nós temos sofrido tanto, oh Deus. Cada um pelo teu motivo, pela tua fraqueza, que só o Senhor conhece, oh Deus. Tu conheces o nosso íntimo, oh Pai. Te pedimos esse momento por cada um aqui dentro, Pai. Por cada um aqui presente, ó Deus. Fala com o Senhor agora, igreja. Abre teu coração, igreja, para o Senhor. Esse é o Cristo que você tem que conhecer. Aquele que limpa e purifica. Aquele que te completa. Aquilo que nós tentamos completar, aquele vazio às vezes que nós temos no nosso peito, na nossa vida, e tentamos colocar tantas coisas no lugar, mas aquele vazio ele não acaba nunca. Oh meu amado, esse vazio é de Deus. É só Ele que preenche, é só Ele que transborda. O Senhor quer trazer transformação na tua vida. O Senhor, Ele quer trazer arrependimento. Pai, estamos aqui, ó Deus, nessa noite, Deus amado,
porque o Senhor nos trouxeste aqui, ó Deus. Mesmo sabendo que nós somos merecedores, ó Pai amado, o Senhor se entregou numa cruz, ó Deus. O Senhor mesmo se entregou numa cruz, ó Pai. Mesmo nós sendo, ó pecadores, ó Deus amado, sem merecermos, ó Pai amado, mas a Tua misericórdia, ó Pai amado, foi maior, ó Deus, do que qualquer pecado, ó Deus. Ó Jesus, nesse momento visita os nossos corações, ó Deus. Tem liberdade no meio do Seu povo, ó Pai amado, no meio dos Teus filhos, ó Deus. Esteja limpando, ó Pai amado, cada ferida, ó Deus, que tem tirado as nossas pazes, ó Deus. Vem limpar, ó Deus, tudo aquilo que tem, ó Deus amado, te entristecido, ó Pai. Tudo aquilo, Senhor amado, que tem enchido nosso coração, ó Pai amado, que era o Teu lugar, ó Pai. Ó Senhor, cai por terra, ó Deus, tudo aquilo que tem tirado nossa atenção, ó Pai. Tudo aquilo que tem desviado, ó Pai amado, o nosso olhar, ó Deus. Queremos olhar para Ti, ó Deus, nós sabemos que o nosso alvo, ó Pai amado, é o Senhor, ó Deus. Tu conheces, ó Pai amado, o coração de cada um aqui presente, ó Pai. Tu sabes nossas dificuldades, ó Deus. Onde nós temos errado, onde temos falhado. Ó Pai, visita, Senhor, os Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Cura, Senhor, tira, ó Pai amado, tudo aquilo que te entristece, ó Pai. Ó Senhor, dá libertação para os Teus filhos, ó Pai. Que o Senhor tenha o comando, Senhor, em nossas vidas, ó Pai amado. Derrama o Teu Espírito, ó Pai. Derrama os Seus dons, ó Deus. Ó Jesus, nos dá ousadia, Pai amado, para falarmos em Teu nome, ó Pai amado. Senhor, se tiver pessoas nessa noite, ó Deus, que estão doentes espiritualmente, ó Pai amado. Oh Deus, derrama o Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Nós proclamamos o Teu nome, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai amado, que a nossa vitória, Senhor, será somente quando estivermos contigo, ó Deus. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que aqui teríamos aflições, ó Pai. Mas nós sabemos que o Senhor venceu o mundo, ó Pai. Por isso nós temos essa garantia em nossa vida, ó Deus. Nós temos o Teu Espírito, Senhor. Nós somos selados, nós somos comprados, ó Deus amado, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Aquele que limpa, Senhor, aquele que cura, ó Deus. Aquele que tira, Senhor, cada tristeza, ó Pai amado. Aquilo que tem nos entristecido, ó Pai amado. Às vezes tem nos deprimido, Senhor, oprimido, Deus amado. Oh Deus, tenha liberdade no meio do Seu povo, ó Deus. Aqueles que estão indecisos, ó Pai amado, ó Deus, esteja ali, ó Pai amado, dando entendimento, direção, ó Pai. Nos dá fome a Tua palavra, Senhor, nos dá sede, Senhor, pela Tua justiça, ó Deus amado. Oh Senhor, que cada um aqui dentro, ó Pai, venha ser testemunho vivo, ó Deus. Que mesmo de boca calada, ó Pai amado, pessoas reconheçam que eles servem um Deus vivo. Pai amado, dá sabedoria para as esposas, ó Deus. Ó Senhor, dá amor, Senhor, aos maridos, ó Deus. Dá sabedoria aos pais, ó Senhor. Ó Deus, coloca a Tua mão, Senhor, na vida das crianças, ó Deus amado. Continua preparando, Senhor. Dá temor, ó Deus amado, na vida dos pequeninos. Que eles venham crescer, ó Pai amado, sem se envergonhar do Evangelho, ó Deus. Que eles venham crescer, ó Pai amado, discípulos, ó Deus, servos fiéis, que se alegram de estar em Tua casa, ó Pai amado, em Tua presença, ó Deus. Continua nos fortalecendo, ó Pai amado. Enche, Senhor, as nossas vidas, ó Pai amado, com o Teu amor e com o Teu Espírito, ó Pai. Por onde passamos, ó Deus, o Seu Evangelho seja proclamado, ó Deus. Que pessoas, ó Pai, incomodam vidas, ó Deus. Incomoda, Senhor, vidas, ó Pai, para querer saber mais de Ti, ó Deus. Nos dá ousadia, Senhor, nos dá entendimento, ó Pai amado. Fala, Senhor, através de nossas vidas, faça cada um, ó Pai, com um canal de bênção, ó Deus amado. Ó Senhor, queremos cumprir o Teu ID, queremos cumprir a Tua obra, Deus amado. Queremos Te conhecer cada dia mais, ó Deus. Nos dá
ousadia para falar nesse Deus, esse Cristo que nós servimos, ó Deus amado. Abençoa essa igreja, ó Pai amado. Abençoa as pessoas, ó Pai amado. Abençoa cada ministério, ó Deus. Abençoa as vidas, ó Pai amado. Aqui dentro, Deus, aqueles que não puderam estar, ó Deus. Tu sabes, ó Pai amado, o motivo, Senhor. Tu conheces os corações, ó Pai amado, dessas pessoas, ó Deus amado. Se algo estiver ali atrapalhando, ó Pai, impedindo, Senhor, a comunhão com os teus filhos, ó Deus amado, te pedimos agora, Pai amado, em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, toda flecha de Satanás, ó Deus, todo impedimento, toda barreira, Senhor, tudo aquilo que tem afastado os teus filhos do caminho, ó Pai amado, que, ó Senhor, que o caminho estreito, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, nós temos um Deus, ó Deus, que nos guia, nós temos um Deus que Ele é todo poderoso, que Ele vai nos dar sabedoria para passar os olhos fechados, ó Pai amado, por cada armadilha de Satanás, ó Pai, pois nós somos fiéis a Ti, ó Deus amado, e sabemos que a Sua fidelidade, ó Pai amado, é sem fim, ó Deus, o Teu amor, ó Pai amado, é misericordioso, ó Deus, oh Jesus, derrama Suas bênçãos sobre os Teus filhos, ó Pai, oh Pai amado, traz de volta aqueles que se afastaram de Ti, ó Deus, traz de volta, Senhor, aqueles que são nossos familiares, nossos parentes, ó Pai, onde estiver, ó Deus, incomoda, ó Pai, levanta vidas, ó Pai amado, ali em volta para falar do Teu Evangelho, ó Deus, cria situações, ó Deus amado, onde eles venham reconhecer que somente na Tua presença que se encontra a verdadeira paz, somente no Teu nome, Senhor, há a verdadeira salvação, ó Deus. Ó Deus, cumpre Teus propósitos, Senhor, em nossas vidas, ó Deus amado. Cumpre, Senhor, que o mundo não tenha vez, ó Pai amado. Que os Seus valores, ó Pai amado, sejam impostos, ó Pai amado, a cada dia, ó Deus. Oh, Senhor, misericórdia, ó Deus. Os Teus filhos aqui presentes, ó Deus amado. Oh, Pai, nós estamos aqui porque nós queremos, ó Deus. É porque o Senhor nos trouxe, ó Deus amado. Entregamos nossas vidas a Ti, ó Deus. Agora transforma, ó Pai, e guia conforme a Tua vontade, ó Deus. Coloca no nosso coração, ó Pai amado, a cada dia mais, ó Deus, a ousadia de falar desse Deus vivo, desse Cristo, ó Pai amado. A cada dia, Senhor, que as pessoas vejam nas nossas vidas o Deus vivo que nós servimos, ó Pai amado. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, igreja. Irmãos, Deus é muito bom. Ele é muito bom. Só o fato dele cuidar de cada um a cada dia, sem merecermos, mostra a bondade e fidelidade do Senhor. Deus, Ele tem cuidado daqueles detalhes na tua vida que você nem percebe. Só o fato de amanhecermos a cada dia já é uma bondade do Senhor imensa, é uma misericórdia de Deus que não tem como descrever. Os irmãos continuem perseverando na palavra do Senhor, que o Senhor, quando Ele der a oportunidade para os amados, os irmãos eles tenham a sensibilidade de saber provém do Senhor e a ousadia do Espírito de falar do Senhor. Não deixa a oportunidade passar, meus amados. O Senhor, Ele abre portas. Quando nós oramos, Ele abre portas. Às vezes nós idealizamos um momento, mas não é aquele momento que o Senhor quer. E quando Ele te der, meu amado, tenha ousadia, o Senhor te dá essa autoridade. Aquilo que a Bíblia fala, meus amados. Vocês têm autoridade para estar falando. O pastor Ednader sempre fala: aquilo que a Bíblia fala, eu falo. Aquilo que ela não fala, eu me falo. Não adianta a gente inventar. Não adianta a gente inventar coisas. Porque não é a gente que vai convencer. O nosso papel é mais fácil, que é falar. O resto é do Espírito Santo. Amém?